Muitas pessoas me questionam quanto um pilar aguenta. E muitos me perguntam também, se fizer um pilar de 20 por 20, quanto ele vai suportar? Se você também tem essa curiosidade de quanto um pilar aguenta de carga, se liga no vídeo depois da vinheta. Pessoal, se vocês têm gostado dos nossos vídeos, dá aquela força para o canal crescer. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. A sua participação é muito importante para o crescimento do canal e nos motiva a cada semana a criar conteúdos cada vez melhores para vocês. Os pilares podem ser chamados de colunas e eles são os responsáveis por descarregar todo o carregamento da estrutura para as fundações. Na engenharia de estruturas, comentamos que laje e viga dificilmente derrubam a estrutura, mas pilar, se tiver uma ruptura, derruba na hora. E isso demonstra o quão importante um pilar é para uma estrutura. E o que seria o MPa e por que o MPa é tão ligado à resistência do nosso pilar? O MPa, ou megapascal, é uma unidade de pressão, a mesma que a gente adota, pessoal, ou semelhante, para a gente calibrar o nosso pneu, que se chama PSI. No caso, pessoal, a resistência do nosso pilar, do nosso concreto, a dureza, digamos assim, ela é expressada em MPa, megapascal. Então, quando a gente vai comprar ou pedir um concreto usinado, por exemplo, C25 ou 25, que número é esse? Na verdade, é a resistência que a gente está pedindo do nosso concreto. Mas em ordem de grandeza, pessoal, o que significa então esse 25 MPa? Para tornar esse valor um pouco mais palpável para vocês. Na verdade, 25 MPa quer dizer que o nosso concreto resiste 250 kg por centímetro quadrado. Ou seja, 1 centímetro quadrado de concreto irá resistir 250 quilos. Para tornar mais compreensível para vocês essas resistências do concreto, aquele concreto batido em obra, feito na betoneira, aquele de 1:3, de 1 de cimento, 3 de areião, 3 de brita, ou popularmente chamado de 3:1, se nós fizermos os ensaios do laboratório com ele, normalmente fica aí numa resistência de 15 MPa, ou seja, 150 quilos por centímetro quadrado. Fica um alerta, pessoal. A norma exige um concreto de no mínimo 25 MPa, ou seja, o nosso concreto feito em obra hoje dificilmente tem atendido a nossa norma, porque o nosso concreto tem 15 MPa de resistência, diferente dos concretos usinados que a gente consegue pedir aí 25, 30, 35 MPa. Porém, sempre devemos aplicar um fator de segurança, um fator de minoração na resistência do nosso concreto, de 40%. Ou seja, a nossa resistência aproximada de cálculo do nosso concreto feito em obra, que era de 15 MPa, ele fica aproximadamente em 10 MPa de resistência, ou seja, 100 kg por centímetro quadrado. E por que estou falando nessa resistência de cálculo? Na engenharia, sempre devemos prever problemas que possam ocorrer na nossa concretagem, problemas de bicheira no concreto, concreto produzido de forma incorreta. Então a gente sempre deve minorar para a gente tentar trabalhar com segurança na nossa estrutura. Ou seja, até aqui temos uma informação muito importante. Se nós pegarmos o nosso concreto feito em obra aí de 10 MPa, ele teria uma resistência de 100 kg por centímetro quadrado. Se nós fizermos um pilar de 20 por 20, um pilar quadrado de 20 por 20, ele teria uma área de 400 centímetros quadrados. Se multiplicarmos 400 centímetros quadrados vezes 100 quilos por centímetros quadrados, que o nosso concreto resistiria, nós teríamos uma resistência nesse pilar de 20 por 20 de 40 toneladas, ou 400 quilos. Lembrando vocês que os concretos usinados, se a gente pede, por exemplo, 25 MPa, a concreteira tem a obrigação de entregar um concreto com no mínimo 25 MPa. Sempre a resistência fica um pouco acima do que a gente pediu. E mesmo assim, a gente aplica o fator de minoração do concreto em 40%. Agora, então, para efetivamente vocês entenderem como funciona essa questão aí do carregamento dos nossos pilares, ou como eles recebem as cargas, nós temos 3 tipos de pilares. Pilares de canto, pilares de extremidade e pilares centrais. Lembre-se então desses 3 tipos de pilares, que vai ser muito importante para a sequência do nosso pré-dimensionamento. Fiz uma estrutura hipotética para vocês com vãos aí de 4 metros, ou seja, distância entre pilares de 4 metros e uma sacada com 1,5 metro. Essa estrutura aí, pessoal, é bem usual no nosso dia a dia aí, casas ou sobrados, com esses vãos aí, esses espaçamentos. Então, para explicar um pouco melhor essa estrutura nossa hipotética,
Na engenharia, a gente sempre diz que o carregamento ou o peso, ele percorre o menor caminho até o pilar. E como seria isso? Digamos que eu esteja sobre uma laje e esteja do lado de um pilar. Você acha que o pilar que está do meu lado vai puxar a carga ou o pilar que está do outro lado da sala vai puxar essa carga? Obviamente, o pilar que está mais próximo de mim é que tende a puxar toda a minha carga, o meu peso, para ele. Então, essa discretização, ou digamos assim, esse caminho que percorre a carga até o pilar, se chama de áreas de influência. E essa questão de área de influência é muito utilizada para pré-dimensionamento de pilares para estruturas. E para nós acharmos então essa área de influência, a gente deve traçar uma linha central entre a distância dos pilares, ou seja, o meio da distância entre os pilares. Isso se chama mediatriz. E se nós traçarmos a mediatriz entre todos os pilares, a gente vai achar a área de influência de cada pilar. E através da área de influência, nós percebemos que os pilares de canto recebem uma pequena parcela de carga. Os pilares de extremidade recebem o dobro de carregamento dos pilares de canto. E os pilares centrais recebem 2 vezes mais que os pilares de extremidade. Então, pilares de canto, pequena quantidade, pilares de extremidades um pouco mais, e os pilares centrais, obviamente, vão receber mais carregamento porque estão no meio da estrutura. Então, nós temos aqui outra informação muito importante. Como vocês viram que a área de influência dos pilares centrais são muito maiores, os pilares centrais, obviamente, tendem a ter uma dimensão muito maiores que os pilares de canto, por exemplo. Porém, os pilares centrais recebem o carregamento de forma centrada e os pilares de bordo recebem de forma descentralizada, porque só tem 2 vigas descarregando o carregamento no pilar. E o que isso implica? Se o carregamento não é de forma centrada, ele acaba gerando uma torção, uma flexão no nosso pilar. E o que combate, digamos assim, esta flexão? A armadura. Ou seja, normalmente, os pilares centrais tendem a ter menos armadura que os pilares de canto. Podemos fazer uma analogia que você vai entender um pouco melhor essa questão do carregamento descentralizado. Digamos que você está saindo do supermercado com 2 sacolas só numa mão. Você certamente vai ter que fazer um esforço para manter o seu corpo ereto. E esse esforço que a gente faz, quem combate isso no pilar é a armadura. Usualmente na engenharia, a gente adota em construções residenciais um carregamento padrão aí de 1.000 a 1.200 kg por metro quadrado para um pré-dimensionamento. E o que seria isso? É uma estimativa de quanto 1 metro quadrado da sua casa daria, considerando o peso da nossa laje, os pesos das nossas vigas, o peso do nosso piso, o peso dos nossos móveis e o nosso carregamento. Então uma estimativa bem boa, pessoal, que fica bem dentro aí de um pré-dimensionamento legal. Ou seja, como a gente já calculou a área de influência, basta nós multiplicarmos 1.200 kg por metro quadrado, que é a nossa estimativa da nossa casa, pela nossa área de influência, que nós saberemos quanto nosso pilar irá absorver de carregamento. Então, para a gente avançar aí um pouco mais no nosso cálculo e tornar nosso cálculo um pouco mais legal, digamos que a gente vai fazer um prédio aí de 4 andares. Basta nós multiplicarmos 19.200, que é o carregamento do nosso pilar central, por 4, que seriam os 4 andares, nós chegamos no carregamento de 76.800 kg, ou 76,8 toneladas. Isso significa que o pilar lá embaixo, no térreo, na fundação, vai ter 76.800 kg descarregando para o nosso solo. Agora ficou muito mais fácil nós dimensionarmos o nosso pilar. Basta nós pegarmos o nosso carregamento de 76.800 kg, multiplicarmos por 1,8. O que seria esse 1,8? Eu vou deixar a tabelinha aqui para mostrar para vocês. Seria um fator de ponderação em virtude do tipo de pilar, se é um pilar de canto, extremidade ou central. Como o nosso é um pilar central, devemos multiplicar para 1,8 para aproximar, digamos assim, o carregamento desse nosso pilar e dividirmos pela resistência do nosso concreto. A nossa resistência do concreto era aproximadamente 10 MPa, o que daria uma área aproximada de 1.382 centímetros quadrados. O que seria isso? Seria a área necessária que a gente precisaria no nosso pilar para suportar este carregamento. Lembrando que esse concreto aí de 10 MPa é aquele concreto que nós citamos lá no início do vídeo, que é o concreto feito em obra, que a gente já aplicou o fator de minoração. Então, esta área de 1.382 daria um pilar aproximadamente aí de 25 por 55. Por quê? Se nós fizermos o cálculo da área do retângulo,
25 por 55 daria aproximadamente esta área que calculamos. Este modelo de pré-dimensionamento é do professor José Milton de Araújo, um dos maiores calculistas estruturais do Brasil. Eu gosto muito desta metodologia porque ela é muito fácil e prática. Se você acompanhou o vídeo até agora, é porque você tem interesse nesse assunto. Então, eu vou deixar um presente para você. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um link no Google Drive de uma planilha do pré-dimensionamento que eu adoto. Esta planilha é a mesma metodologia que a gente adotou até aqui, porém ela está um pouco mais completa. E ainda melhor, eu dou um pré-dimensionamento de aço recomendado para o nosso pilar. Esta planilha eu adoto no meu dia a dia do escritório. Eu acho ela muito prática, fácil e útil. Eu sempre parto com ela para os pré-dimensionamentos aí de casas, 2 pisos e até prédios. Vocês certamente vão gostar. Mas, se fosse tão fácil dimensionar uma estrutura, a metade do curso de engenharia não seria focado em cálculo. Então, tome muito cuidado nesse dimensionamento dos pilares, pois não é tão simples assim. Mas certamente com esse vídeo você vai ter uma boa referência para fazer um correto pré-dimensionamento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou alguma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu terei o maior prazer em te responder. Mais à frente, farei mais 2 vídeos sobre pilares. Um explicando qual a dimensão mínima de um pilar e outro qual a armadura ideal de um pilar. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte esse tipo de conteúdo, fique ligado e se inscreva no canal. Até a próxima!